Bom, gente, bem-vindos uma vez mais aqui ao grupo Emergir de Southside Uniting Church, uma igreja servindo a comunidade do sul de Brisbane na missão de Cristo, servindo a comunidade e Cristo em tudo o que fazemos. Eu sou o reverendo Estevão Lievano e me dá muito prazer convidar vocês agora a tomar alguns momentinhos para juntar-se com nós, ouvir a palavra de Deus e tardar alguns momentos em explorar o que o Senhor nos fala sobre doar e doação, e como que é que isto nos afeta nas nossas vidas como crentes, adorando a Deus. Então, agora vamos começar então com uma palavra de oração. Querido Pai, eu te agradeço que a sua presença está aqui neste lugar e com todos nós, e não importa em qual parte do mundo onde nós estamos. Eu pido que você fala com os meus irmãos e minhas irmãs, e que você abençoe nós em tudo o que fazemos. Senhor, que a sua justiça e a sua vontade pode estar com cada um de nós agora, neste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, pensando sobre a série que estamos passando agora, Graça em Doar, eu cheguei a esta situação em qual eu estava pensando, o que é que significa doar? O que é que significa fazer uma doação? É um ato, certo? Que eu vou então ir e agir da minha compaixão pelo meu próximo. Eu vou então dar do que eu tenho, da prosperidade que eu estou, da prosperidade, desculpa, que eu estou torcendo. Eu vou então ir nessa situação e eu vou dar do que eu tenho, o meu tempo, o meu amor, a minha compaixão, tudo isso. Mas é interessante por causa que para muita gente hoje em dia, o doar, especialmente na igreja, se está convertindo uma questão de transação. Digo, se eu vou doar na igreja, é como se eu estou comprando a benção, ou se eu estou comprando minha associação nessa comunidade. Mas a verdade é que não é assim. A verdade, e nós vemos isto na Bíblia, é que Deus quer que nós vamos agir da compaixão que nós temos e que nós recebemos da parte dele. E daí, dessa forma, nós estamos capazes de abençoar outros também. E que através de nós, Deus também pode abençoar outras pessoas. E é assim como que nós podemos entender a benção que é doar, ter a capacidade de doar, e também que a doação não tem que ser só o dinheiro, mas que pode ser várias coisas e várias maneiras em qual a nossa doação é uma expressão do que nós temos e como é que nós vamos abençoar outras pessoas ao nosso redor. É com isso que eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias, 1 Crônicas, capítulo 29, e vamos ler do verso 10 a 19. A oração de Davi. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo
para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti, e nós apenas de ti demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda a riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertenece a ti. Sei, o meu Deus, que sondas a oração. Verso 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, os teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Amém. É então que nós vemos aqui nesta leitura o rei Davi, quando ele estava numa situação. Eu quero contar para vocês a história. Ele já estava velho, mas ele amava e era tão apaixonado pela casa de Deus, que ele convidou a Deus morar no terreno do palácio dele. Em realidade, a palavra em hebreu, que significa templo, que nós lemos como templo, também significa palácio. E é por causa disso que Deus não morava aí fora no campo mais. Mas quando o rei Davi convidou ele para ir morar com ele, o rei celestial, Deus, tomou o seu lugar próprio no palácio dos reis de Israel. Que grande joia o Davi sentiu quando aí estava o tabernáculo, a tenda de Deus, como parte lá do palácio. Mas também ele estava triste, por causa que ele sabia que essa tenda era só uma habitação temporal e que Deus precisava uma habitação mais permanente, onde o seu povo podia chegar para louvar ele. Quando nós falamos de louvor no Antigo Testamento, verdadeiramente o maior salmista de qual nós falamos é o mesmo rei Davi. Ele cantava nas cortes do Saul e até ele tocava a harpa de tal maneira que o Saul podia então descansar e calmar-se dos ataques demônicos que ele sofria. É bem interessante então que nós vemos nos Salmos muitos salmos bonitos que vêm do rei Davi. Um dos quais, o Salmo 23, que nos conta sobre a paixão que ele tinha por Deus, chamando ele o pastor bom, que cuida dele e cuida de cada um de nós. Que interessante, não é então, que este rei, que tive tanto sucesso no seu reino de Israel, agora chega e ao fim do seu reino, só ao fim do seu reino, ele está podendo fazer o que ele sempre queria, e é adorar ao Senhor com toda a riqueza que ele recebeu. E ele diz assim, no verso 16, que essa benção vinha primeiramente de Deus. Agora, queridos e amados, muitos de nós falamos sobre que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso vem da primeira carta de João. Mas nós também doamos porque Deus primeiro deu por nós.
E sim, nós podemos falar no sentido que Deus, como nosso Pai, nos criou e também deu o seu Filho Jesus Cristo por nossos pecados. Mas também eu quero que nós nos enfocamos na realidade que Deus deu para nós as bênçãos que nós temos na vida. Queridos e amados, talvez vocês tenham as bênçãos, de trabalho, de riquezas financeiras. Talvez vocês tenham talentos ou habilidades que não são comuns. Talvez vocês foram abençoados com o tempo. Alguma da gente que nós temos nas nossas igrejas foram abençoados com o tempo, já que eles estão sem trabalho, sem trabalhar, certo? E eles estão com o tempo sendo vovós e velhinhos. Talvez você também foi abençoado com um desafio difícil, mas através de qual você aprendeu algumas coisas e agora você pode ensinar desse aprendimento, desse conhecimento e essa sabedoria, ou talvez você pode ajudar outras pessoas que estão passando por tribulação semelhante à tua. Queridos e amados, nós temos que lembrar que Deus sempre vai agir nas nossas vidas se estamos dispostos para chamar o nome dEle e clamar a Ele como nosso Salvador, nosso Rei e o nosso Senhor. É no livro de Miqueias, um dos profetas, perto do fim do Antigo Testamento, que nós leemos, Malaquias 3, verso 10, tragam o dízimo tudo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos aí uma promessa bonita de parte de Deus. Ele está dizendo que quando nós trazemos essa doação, seja na forma de oferta, talentos, tempo, habilidades ou dízimo, nós estamos colocando isso aí no templo para a benção do povo. Eu quero que vocês ouvem isso, por causa que é muito importante. Tem muita igreja lá dizendo, se você doa para nós, aí nós podemos abençoar o templo. Se você doa para nós podemos fazer isto. E, desculpa, isso é verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aqui vemos em Malaquias um princípio que Deus quer que nós entendamos. Quando nós damos dessa oferta, nós estamos doando para Ele. Para Ele. Não exatamente para este pastor ou para esse ministério. E nós deveríamos pensar sobre isso como uma questão de liberdade. Eu tenho a oportunidade agora de dar livremente, para assim que Deus pode fazer o que Ele precisa fazer. Me lembro muito de uma história de um missionário 200 anos atrás na Inglaterra. Ele tinha um orfanato lá em Londres. E ele sempre estava procurando como é que ele podia dar de comer para estas crianças. Muitas dessas crianças eram verdadeiramente escravos, trabalhando nas fatorias e indústrias de Londres no século XVII. E muitos deles foram abusados. E estavam no orfanato por causa que, por qualquer razão, perderam todo o apoio que eles tinham na família ou na sociedade. Essas crianças verdadeiramente ou
iam trabalhar até que morriam, ou iam ser deixados na rua para morrer. E este missionário, e desculpa, eu não me lembro o nome, mas eu imagino uma história muito comum em várias situações, encontrou que um dia não tinha pão, não tinha como dar de comer para as crianças. Por 7 dias ele orou a Deus. Em vez de trazer um prato cheio de comida para as crianças, ele deu das crianças do que ele tinha. Não comia ele si mesmo. E, dessa maneira, cada dia tinha um pouquinho menos de comida para cada das crianças. Ao fim dos 7 dias, ele escutou bater na porta da frente do orfanatário. E saindo, ele encontrou uma bota cheia de dinheiro. De onde vinha essa bota, ninguém sabe. Para que era essa bota? Bom, isso sim sabiam. Foi uma doação, provavelmente da comunidade ao redor deles, que viram que essas crianças foram levadas e cuidadas por este missionário na sua paixão e amor a Deus. Através disto, este fulano tive a oportunidade então de abençoar essas crianças. Mas eu quero que nós nos imaginemos na situação da comunidade ao redor dele, olhando dia tras dia, que ele só podia orar e pedir a Deus pela providência para essas crianças. É possível, queridos e amados, que você está nessa situação também. Que agora, no meio desta crise da pandemia, você também precisa da providência de Deus. Então, como este missionário, eu vou pedir que você tome estes momentos de doar de si mesmo e nesse espaço pedir a Deus pela sua providência. Para mim, eu vejo que foi através da doação do missionário para as crianças que Deus deu mais e em cima, assim que este missionário tinha para ele e para os que ele estava cuidando. Se para você isso significa fazer uma doação através da igreja, também, tá bem. Que Deus o abençoe. Mas pode ser que também Deus está falando para você fazer uma coisa diversa. Talvez usar os seus talentos, se você tem talentos artísticos de pintar ou cantar ou algo assim, de doar através disso. Ou se você tem tempo, talvez você está em casa por causa da quarentena ou algo assim. Talvez Deus quer que, em vez de qualquer coisa que você está fazendo neste momento, você tenha a oportunidade de doar esse tempo para o ministério que o Senhor tem em frente de você. E verdadeiramente eu não sei o que isso é. Se você está aqui na Austrália, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, pode ser qualquer coisa que você vê lá em frente. Gente, infelizmente, a câmera parou de gravar neste momento. Então, vamos terminar nosso tempo juntos aí. É sempre importante lembrar-nos que tudo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. E queremos que o Senhor seja bendecido em tudo que fazemos. Vamos terminar então esse momento com uma palavra de oração. Querido Pai, continua abençoando-nos em tudo que fazemos. E que a sua presença nos abre os corações para entender o que é e o que significa ser os teus filhos e filhas nesses momentos. Senhor, que você age nos nossos corações para doar e doar de maneira que vai abençoar o seu reino e continua fazendo a sua obra nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, queridos e amados, como sempre, nós vamos ver a semana que vem e a próxima semana temos a benção de ouvir do reverendo David McGregor, que é o nosso pastor de louvores, e ele nos vai falar então sobre a moeda da viúva e como é que nós podemos aprender e entender o que significa doar do melhor do que nós temos e também
doar do melhor do que nós temos. Até a próxima vez, que o Senhor continue abençoando vocês em tudo o que fazem. Amém.